para ouvir a boa palavra de Deus e Deus vai nos abençoar. Hoje é Santa Ceia, eu tenho que andar um pouquinho mais rápido para poder para poder mostrar para você a bênção de Deus. Qual foi o privilégio de pertencer ao grupo mais íntimo de Jesus, ao círculo mais próximo dele? João capítulo 8 diz que Lucas capítulo 8. Jesus foi para a casa de Jairo para poder orar pela filha dele, mas ela morreu enquanto Jesus estava indo caminhar. Aí quando Jesus chegou, a casa estava cheia de pessoas ali, e ele entrando, o que aconteceu? E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Tinha muita gente. Naquela época, tinha um emprego das pessoas chamadas carpideiras. Elas eram pagas para chorar o defunto. Eram profissionais, fazia todo mundo chorar. Era triste o sepultamento, ou a morte de uma pessoa. E Jesus foi dar alegria. Quando Jesus chegou lá, estava todo mundo ali com a roupinha da menina. Estou novinha, 12 aninhos, morreu. E todo mundo, negócio muito fúnebre. Mas não tem que ser enterro assim, não, irmão. Com Jesus é diferente. Isso é para quem não tem esperança da vida eterna. O dia que o missionário partir, se você ficar chorando lá, eu vou pedir a Deus para voltar só para te dar um cascudo. Você não aprendeu nada, né, caramba? Você tem que ficar alegre, você tem que comemorar o que Deus me usou para fazer, pessoal. E eu fui fiel a Ele, agora estou com Ele, e um dia, quando Ele voltar, eu vou voltar. Então, para que chorar? É lógico que a gente sente, mas não é igual o pessoal que não tem esperança de Deus. E isso prova que tem muita gente que diz está salvo, mas não está salvo. Na hora pensa coisa errada. Uma vez eu estava fazendo um sepultamento, vou dizer que a dona Maria, a viúva, quase quebrou o meu braço. Pastor, às vezes sofre, né? Eu estou indo para lá, ela resolveu apoiar em mim. Mas parecia que ela estava muito triste mesmo, assim. E tal. Eu falei, irmã, só está machucando o meu braço. Diminui um pouco essa força aí. Aí estou indo para lá. Depois assim, missionário disse para mim, eu sou a segunda mulher, será que eu tenho direito à herança? Pô, dona Maria, isso é hora de falar um negócio desse? O pessoal vai até apedrejar a senhora aí, para com esse assunto. Mas desse jeito, vai escutar. Aí o que aconteceu? E entrando em casa, a ninguém deixou, 8,51 de Lucas 8,51. Entrando em casa, ninguém deixou entrar, ninguém, senão a Pedro, a Tiago, a João, ao pai e à mãe da menina. Jesus era senhor da situação, pessoal. Ele não foi para fazer um milagre ali, então ele tinha direito de exigir. Aí a vozinha, eu sou avó dessa, vai ficar para fora. Para com esse choro. Você também. Eu sou tia, e não sei lá mais o que. Todo mundo agora vai sair. Eu só quero aqui Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe, mais ninguém. Aí o que aconteceu? E todos choravam e pranteavam, e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E iam-se dele, riram de Jesus. Ele não sabe nada. Como é que ela não está morta? Para Jesus a morte é como um sono, ele vai despertar todo mundo. Vai ter o dia que Jesus vai vir e todos os salvos que morreram em Cristo vão ressuscitar com ele e vão subir. E os perdidos vão ressuscitar para a perdição, meu irmão. Aqui que nós decidimos quem que nós vamos ser na eternidade. Se você é um crente de fachada, mente, rouba, adultera e faz coisa errada, você não vai para o céu não, está lá em 1 Coríntios 6,10, a menos que você se arrependa. O versículo 11 fala que muitos se arrependeram, ali tem 10 grupos que não herdarão o reino de Deus, a menos que se arrependam. Aí vai escutando, e riam-se dele sabendo que estava morta, mas ele pegando-lhe na mão, clamou dizendo, pegou na menina assim, levanta-te menina. O que aconteceu? E o seu espírito voltou, é o que estava faltando, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Naquela sua crise ali, o doutor deve ter dito, não dá nada de comer, quanto menos come vai morrer, não é comer demais, nós precisamos do alimento certo, você deve se julgar, eu estou comendo um alimento que não está me fazendo bem, então eu vou parar esses dias, muitas coisas estão acontecendo, vai parar só em você parando. Hipócrates
foi chamado pai da medicina. Viveu 400 anos de Cristo. Não era pregador, era médico. E diziam: doutor Hipócrates, qual remédio para mim? Seu alimento. Vê se está fazendo mal, tira. Não come ele agora, que está com alergia a ele. Come o que você acha que faz bem e pronto. Tem que mudar. Tem gente que a vida toda, o carioca é assim. Estou falando que eu moro lá desde os 16 anos. Feijão, arroz, bife, batata frita e um ovo. É o prato dele. Mas não come mais nada, não sei isso. Tem que mudar. Tem gente que não come verdura. É incrível o negócio dele. Jesus pôs nas verduras proteínas, vitaminas, sais minerais, outros que os doutores não entendem que tem mais coisa ali, para o nosso bem-estar, mas nós não comemos. E os pais dizem: não, ele não gosta. E depois fica uma pessoa com deformidade. Nós temos que ensinar o filho a comer tudo. Tudo que se vende no açougue temos que comer. Que se vende na mercearia temos que comer. Continua aqui agora. Levanta-te, menino. O seu espírito voltou e logo se levantou e mandou que ele desse de comer. E os seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Como é que ele fez? Porque não estava na época. Hoje sim tem que pregar, porque quando pregamos o que ele fez, a fé vem ao seu coração. Que a gente estava idolatrando Jesus. Jesus não quer ser idolatrado. A gente estava brigando por Jesus. Jesus não quer que ninguém briga por ele. Ele sabe se defender, não precisa da sua força, nem do xingamento seu. Esse infeliz, esse tal, não fala essas coisas. Ore para a pessoa que está contra o Evangelho, que Deus vai salvá-la, vai mudá-la completamente. Agora nós vamos, nesse caso aqui, nós vamos agora para o versículo de Lucas 9, 28. Nós estávamos aí no 8, estamos pertinho. Lucas 9, 28. Aqui nós temos o seguinte, outro caso que Jesus levou. Não, esse aqui eu falei aqui agora. 9, 28, não falei. É o da transfiguração. Jesus ia fazer uma coisa que o mundo nunca viu. Ele ia transfigurar-se, porque ele vai encontrar em contato com o Pai, então ele deixou que aquele dia fosse testemunhado. A nossa reunião, a nossa consagração deve ser pessoal. Uma vez ou outra, o marido e a mulher podem fazer, mas de preferência é pessoal. E esperar que Deus vai mudar a sua vida. Você tem que descer do monte da oração, não precisa ser um monte físico, mas um monte da oração, já transformado pelo poder de Deus. Você veio aqui hoje para quê? Para receber a bênção. Mas se você ficar assim, Deus não vai pegar você no colo e fazer você andar. Você tem que dar os passos, né? Eu vou, coisa que você não fez há muito tempo. Em nome de Jesus. Aí Deus começa a abençoar. Do contrário, você vai vir aqui 1000 vezes e vai morrer desse jeito. Você tem que morrer sadio, você não testemunha, não. Eu estava inutilizado, mas agora Deus me curou. Eu estava na igreja só com pensamento errado. Isso aconteceu aqui há uns 20 anos ou 30. Eu estava pregando, não sei o que eu falei, depois recebi uma carta de um homem. Missionário, eu tenho 82 anos. Na igreja que eu pertencia, uma igreja tradicional, eu era o povo querido. Ali eu fazia casamento, batizado, o pastor passava essa parte para mim. Mas pastor, tem 4 anos que eu estou preparado para ir para o céu. Eu não ia não. Eu estava com 78 anos. Assistindo o senhor falou uma coisa que eu parei. Eu era adúltero, ninguém sabia. A vida toda, desde os 40 anos na igreja, como o diácono querido da igreja. Pregava, fazia tudo, mas eu tinha 2 vidas. Naquele dia, Deus me pôs no chão, meti a cara no chão, orei, chorei, pedi perdão. Tem 4 anos que eu estou preparado, por isso estou dando testemunho para o senhor, não foi ontem não. Já passei por prova e não caí mais, nem vou cair mais. Aí aqui Jesus pegou eles para fazer o quê? E aconteceu o quê? Versículo 9, 28. E aconteceu que, depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, ali o grupo, o circo junto dele, e subiu ao monte. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Esse representava a lei e outros profetas, né? Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, da morte de Jesus, a qual havia de se cumprir em Jerusalém, plano de Deus.
E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Os outros não viram. Olha o que é, você não está acordado diante de Deus, tem que estar acordado. Às vezes eu fico aqui meio triste. Chega uma esposa, aqui não é lugar para declarar que ama o marido. Ele senta, ela senta, ao invés de prestar atenção, ela vai dormir no colo dele assim. Tem a noite toda, quer dormir agarradinho com ele? É seu esposo, não faz mais do que obrigação. Mas na igreja não, a igreja são 2 indivíduos que estão ali, que Deus os uniu, mas para ouvir a palavra de Deus. Ontem mesmo tinha uma filha aqui de uns 17 anos, fazendo isso com a mãe. Falei, meu Deus, vai perder tudo que veio, e a mãe deixando. Nós não podemos deixar, não, você vai para a igreja, tem que ensinar, para buscar Deus, você vai ter um casamento feliz, você vai ser uma mulher feliz, os anos vão passando, porque Deus vai lhe dar a bênção. Mas se você não buscar, vai ser a sorte, e a sorte nunca é o que Deus quer. Continuando aqui agora. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, eu estou vendo no 33 agora, disse Pedro, Senhor Jesus, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, e uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Já foi embora Moisés e Elias. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Foi uma experiência que teve. Por que tiveram? Porque eram mais chegados a Jesus. Mas o que eu faço? Leia a Bíblia, meu irmão. Pega a Bíblia. A missão nem Bíblia eu tenho. Então, terminar o culto, aqui em frente, aqui na São João, do outro lado, como se fosse desse corredor aqui, está o Shopping do Povo. Você vai ali e diz diga a dona Helena, eu quero a Bíblia mais baratinha, que eu não tenho condições. Porque a Bíblia é tudo igual. O que encarece é a capa, o papel e o tamanho. O resto é igual, não pode tirar uma palavra nem acrescentar. Aí você vai todo dia ler a Bíblia, você vai chegar mais a Jesus. Jesus fala comigo. Você lê uns 3, 5 versículos, medita e vai lendo. Daqui um tempo você não vai passar um dia sem ler a Bíblia, um dia sem orar, você vai ser uma bênção. Meu irmão, cristão vazio de palavra de Deus é alvo do diabo. O diabo manda toda a seta, porque ele não sabe nada, ele recebe tudo do diabo. Cristão cheio do poder de Deus é um cristão vitorioso. O Satanás não toca nele de jeito algum. E aí aconteceu isso. Mas vamos agora para Mateus, para ver mais esse grupo aqui, que é o mesmo grupo. Mateus 26, 37. O que aconteceu com esse grupo aqui? Esse grupo, irmão, foi muito abençoado. Mateus capítulo 26, versículo 37. Aqui está escrito o seguinte, aqui, olha, Jesus no Getsêmani, eu vou começar no 36. Então chegou Jesus com ele, com os 12, a um lugar chamado Getsêmani e disse ao seu discípulo, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Então mandou todo mundo assentar. Mas olha o que ele fez. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, vale a pena estar no circo mais perto de Jesus. Eles ouviam a mesma palavra, mas não meditavam, não queriam. Esses 3 não, estavam mais perto. Tem hora que Jesus chamou até o Tiago, o André, que era irmão do Pedro, que chamou Pedro, para ir junto, mas só uma vez que vimos isso. Essas 3 vezes foi esse grupo aqui, o André não foi convidado. E muitos Andrés hoje não estão sendo convidados, porque não estão se preparando, estão perdendo a mocidade, irmão, estão perdendo aquele momento, mocidade espiritual, quando você desperta para Deus, Deus, eu te quero, eu vou resolver as coisas contigo, e resolve. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer, se angustiar muito.
Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, deixou os 3 ali e os 9 lá atrás. Prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A nossa salvação teve pendurada por um barbante chamuscado. Se o Pai atende Jesus ali, nós nunca seríamos salvos. Coisa séria, mas ele foi com Jesus. Deve ter falado ao coração dele: se você não fizer, não tem ninguém que vai fazer. Não tem um justo, só você pode fazer isso. Aí o que ocorreu? E voltando para os discípulos, para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo mais adiante, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Aí assumiu. Aí o que ocorreu? E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo a mesma palavra. Então chegou junto aos discípulos e disse: dormi, agora repousai. Eis que é chegado a hora, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Aí pronto, eles foram abençoados. Comece a se consagrar a Deus. Não importa se você é muito pobre ou é o mais rico da cidade. Esqueça a riqueza, esqueça a pobreza, que todo mundo é igual. Todo mundo é filho de Deus. E muitas vezes vai dar o caso. E os que forem fiéis vão fazer muitas obras de Deus pela eternidade. E os que não foram fiéis, que conseguiram ir, mas não foram dedicados, vão estar debaixo da autoridade deles. Jesus falou de alguns sendo dirigente de cidade. Não entendo isso, então não vou entrar nesse ponto.